Oi, meu nome é Ana Clara, eu sou aluna do professor Luciano Nascimento na cadeira de Processo Penal 1 e também sou aluna do sexto período noturno e, por sua vez, eu vou falar sobre a utilização das provas ilícitas dentro do processo, discorrendo acerca de duas teorias que tratam sobre a admissão ou não dessas provas dentro do processo penal. Aury Lopes Júnior, ao falar sobre provas ilícitas, determina que são provas que, ao serem admitidas dentro do processo, elas acabam indo contra as regras de direito material ou contra o que estabelece o próprio texto constitucional. Por sua vez, ao falarmos sobre a admissão ou não, a primeira das teorias que tratam sobre esse assunto é a chamada teoria da inadmissibilidade absoluta, que considera que, de forma alguma, as provas ilícitas elas devem ser admitidas no processo. Quem adota essa teoria denota, de certa forma, um sentido literal aquilo que estabelece o artigo 5º em seu inciso 56, que diz que as provas obtidas por meios ilícitos elas não devem ser admitidas dentro do processo. A crítica acerca dessa teoria considera que ela acaba não observando a complexidade que envolve o caso concreto. A segunda teoria que trata sobre a admissibilidade ou não dessas provas dentro do processo é a chamada teoria da admissibilidade em decorrência do princípio da proporcionalidade. Nessa teoria, em um primeiro momento, o princípio da proporcionalidade estaria relacionado ao relevante interesse público. Nesse caso, as provas ilícitas elas só seriam admitidas caso fosse comprovado o relevante interesse público. No segundo momento, o princípio da proporcionalidade, orientado pelo princípio da presunção de inocência, ele seria pró réu, e as provas ilícitas elas só seriam admitidas caso elas beneficiassem o réu. Nesse caso, no choque de direitos fundamentais, como determina a Lei C, deve ser aplicado o princípio em seu grau de importância. E como determina Aury Lopes, sendo o princípio da presunção de inocência um princípio supremo dentro do processo penal, no choque entre o direito à liberdade e o direito à privacidade, violado em decorrência de uma interceptação telefônica ilegal, por exemplo, o direito à liberdade ele acabaria se sobressaindo, tendo um peso maior nesse caso. Outros doutrinadores também seguem essa teoria. É o caso de Nestor Távora e Rosmar Alencar, que consideram que essa teoria ela deve ser adotada para preservar o interesse do acusado. Outros doutrinadores também seguem essa teoria. É o caso de Nestor Távora e Rosmar Alencar, que consideram que essa teoria ela deve ser adotada para preservar o interesse do acusado. Os autores que tratam acerca dessa teoria dizem que ela não pode ser adotada para prejudicar terceiro, mas apenas para inocentar o réu. Partindo do pensamento de Eduardo Ribeiro e Margarida Lacombe, se estamos dentro do sistema acusatório, que tem como um de seus escopos a obediência aos critérios legais e que também é orientado pelo princípio do contraditório, não é justificável a utilização dessas provas para se prender um acusado a qualquer custo, quando essas provas elas acabam indo contra direitos fundamentais. Então, o que acontece? Nesses casos, se essas provas elas forem utilizadas a qualquer custo, elas podem ir contra aquilo que estabelece a teoria constitucional do processo e também acabaria trazendo insegurança jurídica. Partindo do pensamento dos autores anteriormente mencionados, se a prova ilícita ela for a única forma de provar a inocência do acusado, ela deve sim ser admitida. Até porque, se estamos na teoria constitucional do processo, que visa limitar o poder do Estado de punir, como estabelece Zaffaroni, e que tem como função secundária proteger os direitos e garantias fundamentais, ela também vai visar proteger o princípio da presunção de inocência. Princípio esse que é tão importante que orienta o sistema acusatório e o distingue do sistema inquisitório, que tem como uma de suas bases a presunção de culpa do acusado. Então, podemos dizer que as provas ilícitas elas devem ser admitidas, desde que elas possam ser utilizadas para favorecer o réu.